Olá, saudações acadêmicas a todos. Me chamo José Wilker, sou graduando do curso de Química pela Universidade Federal de Sergipe e hoje iremos falar sobre os caminhos cíclicos da matéria. Essa aula será em parceria com minha colega do curso, Bruna, né? Eu irei iniciar a aula e ela irá dar seguimento, certo? Iniciaremos falando sobre a introdução aos ciclos naturais. Os ciclos naturais são processos fundamentais que mantêm o equilíbrio do meio ambiente. Eles incluem ciclos biogeoquímicos, como o ciclo da água, o ciclo do carbono, entre os outros ciclos que existem. Este trabalho vai dar seguimento aos ciclos que se interligam e à influência humana sobre eles, né? A interferência humana no ecossistema causa um impacto muito grande, né? Inúmeras são as consequências advindas da ação do homem, sejam elas no campo da ciência, da tecnologia, do urbanismo ou na natureza. Ondas de calor intensas, chuvas carregadas, ar seco e chuvas volumosas são exemplos de resultantes da intervenção humana na natureza. Essas ações elas podem influenciar drasticamente na variação das temperaturas, como a queima de combustíveis, que resulta na maior emissão de monóxido de carbono e, consequentemente, impacta e contribui também para o aumento da velocidade do aquecimento global, ou pelo desmatamento, diminuindo assim a oxigenação do ar e o sequestro do gás carbônico da atmosfera realizado pelas plantas. O homem, ele, com suas ações, causa impactos na natureza que muitas vezes são irreversíveis. Muitas vezes a poluição, o desmatamento, são coisas que aos poucos vai prejudicando o nosso ecossistema, vai prejudicando a atmosfera e que são danos que não são reparáveis, né? Com isso, a atuação humana proporciona alterações no ecossistema e que, por consequência, afetam a vida de toda a população. Situações como a que vivemos neste momento, em que o inverno apresenta temperaturas semelhantes ao do verão, ocasionam uma aceleração no ciclo de diferentes espécies, influenciando a quantidade de indivíduos de um ecossistema. Por exemplo, insetos no geral, eles se reproduzem em climas mais quentes e, portanto, diminui a quantidade de indivíduos no inverno. Com esta linearidade de temperatura elevada acima dos padrões médios, o número de insetos tem aumentado ao longo dos anos, trazendo doenças que não são comuns de acontecerem com tanta incidência nas épocas mais frias do ano. Isso é só um exemplo. Nesse mesmo contexto, as alterações climáticas elas podem provocar transformações em diversos ecossistemas do nosso planeta, como em florestas tropicais, geleiras, dos polos e recifes de corais, resultando em mais ou menos 50% da destruição das espécies conhecidas por nós, sem mencionar os danos que podem impactar diretamente a vida da espécie humana e, como consequência, seus hábitos alimentares e até mesmo na economia. Diante desse cenário, uma medida relativamente eficaz poderia ser a substituição de árvores exóticas por outras espécies nativas, com a finalidade de manter o equilíbrio do ecossistema local. Sem mencionar as dicas e orientações que já são conhecidas por todos, como a diminuição de emissão de gás carbônico por meio da utilização de transportes alternativos. Por exemplo, a diminuição do uso indevido de água, que é uma outra causa que de interferência humana e que prejudica bastante o ecossistema, que é o uso indevido de água.
muita gente é acostumada a abrir a torneira, escovar os dentes e esquecer que a água ali está indo embora, né? E que nós sabemos que a maior parte da água no planeta Terra é composta por água salgada. A menor parte é de água doce. E que tudo que é utilizado de maneira errônea, né, pode acarretar em prejuízo mais na frente. Dando seguimento ao nosso slide, o que são os ciclos naturais? Os ciclos naturais são processos que ocorrem em ambientes naturais e são essenciais para a vida. Exemplos incluem o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Esses ciclos ajudam a regular os recursos e a sustentar os ecossistemas. Nessa gravura aqui a gente pode ver como ocorre esse ciclo da água, né? A água ela é evaporada, entra em um processo de condensação, vai para a atmosfera, retorna novamente para a água. E é aquele ciclo que a gente já está muito habituado de conhecer. Iremos falar um pouco mais sobre o ciclo do carbono, né? Mais adiante. A importância dos ciclos para a vida. Os ciclos naturais desempenham papéis cruciais na manutenção do equilíbrio ecológico. Eles garantem a renovação de recursos essenciais, como água e nutrientes que são vitais para a vida. A interrupção desses ciclos pode levar a consequências graves para os ecossistemas e para a humanidade. Ciclo biogeoquímico. Os ciclos biogeoquímicos descrevem a circulação de elementos químicos entre componentes bióticos e abióticos de ambientes. Eles são fundamentais para entender como a matéria flui na natureza. Esse slide abordará os principais aspectos desse ciclo. Então vamos lá falar um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos. O que são, na verdade, os ciclos biogeoquímicos? Eles são processos naturais em que os elementos químicos circulam entre os seres vivos e o meio ambiente. Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, eles podem ser definidos como processos naturais em que ocorre a ciclagem dos elementos, ou seja, a sua passagem do meio ambiente, do componente físico-químico, né, para organismos vivos e deste de volta para o meio. Por esses ciclos envolverem organismos vivos, o meio terrestre, que é a parte não viva, e elementos químicos recebem a denominação de biogeoquímicos. Durante um ciclo biogeoquímico, os elementos são absorvidos por seres vivos e são responsáveis por várias e diferentes reações químicas fundamentais para a sobrevivência desses organismos. Posteriormente, esses elementos retornam ao ambiente pelo processo de decomposição ou por outros mecanismos, tais como a respiração, a eliminação de fezes. Assim sendo, fica nítido, a matéria é reciclada
e que os elementos tais como o nitrogênio, o carbono, o oxigênio, não são criados e nem destruídos. A contínua passagem dos elementos através dos seres vivos e dos elementos não vivos da Terra garante a sua disponibilidade constante na natureza, em um ecossistema natural, sem intervenção do homem. Esses ciclos permanecem em um constante equilíbrio. De acordo com o seu reservatório, costuma-se classificar os ciclos biogeoquímicos em dois tipos: os ciclos gasosos e os ciclos sedimentares. Os ciclos gasosos, eles possuem como principal reservatório a atmosfera. Um exemplo básico. Podemos citar o ciclo do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Já os ciclos sedimentares são aqueles que possuem como reservatório a crosta terrestre. São exemplos dos ciclos do fósforo e do enxofre. Os ciclos gasosos geralmente ocorrem de maneira mais rápida que os ciclos sedimentares. Isso acontece em face da dificuldade de acesso dos organismos aos reservatórios da crosta terrestre. Além desses fatores, a velocidade dos ciclos também pode ser influenciada pela natureza do elemento químico, a taxa de crescimento de seres vivos, o movimento na teia alimentar, a taxa de decomposição e até mesmo a ação do homem. A intervenção humana no meio ambiente, ela pode alterar significativamente a ciclagem dos elementos. A poluição, a extração de minerais, a agricultura e a produção de energia são exemplos clássicos da interferência humana nos ciclos biogeoquímicos. A definição dos ciclos biogeoquímicos. Os ciclos que envolvem a interação de componentes biológicos e químicos na natureza. Esses elementos são importantes para a reciclagem de elementos essenciais para a vida. Eles incluem processos como a fotossíntese e a decomposição. A fotossíntese também faz parte do processo biogeoquímico, assim como a decomposição. O ciclo da água, que envolve a evaporação, condensação e precipitação, é fundamental para a vida. O ciclo do nitrogênio transforma o nitrogênio atmosférico em formas que podem ser utilizadas por organismos. Outros exemplos incluem o ciclo do fósforo, como eu falei anteriormente, e o ciclo do enxofre, ambos essenciais para a saúde dos ecossistemas. O ciclo do carbono. O ciclo do carbono é um dos ciclos biogeoquímicos mais importantes, pois regula a quantidade de carbono no ambiente. Ele inclui processos como fotossíntese e respiração. Nesse slide discutiremos sua relevância e os impactos das atividades humanas nesse ciclo. O que é o ciclo do carbono? Um ciclo que descreve como o carbono se move entre a atmosfera, os organismos e os oceanos. Envolve processos como absorção pelas plantas e liberação pela respiração. É essencial para a regulação do clima da Terra, né? O ciclo do carbono, ele é um ciclo biogeoquímico, né? Como a gente já sabe, ou seja, é um processo que garante a reciclagem do carbono, possibilitando que esse elemento interaja com o meio e também com seres vivos.
Nesse ciclo, a gente pode verificar como o carbono movimenta-se pela atmosfera, assim como também pela litosfera, hidrosfera e biosfera. O carbono é um elemento extremamente importante e encontrado na natureza, né? A gente pode ver alguns papéis, assim, posso citar alguns papéis empenhados por ele, né? O carbono ele pode fazer a parte da composição de matérias orgânicas, moléculas orgânicas. O carbono está presente também na atmosfera na forma de gás carbônico, CO2, o qual apresenta um papel muito importante no efeito estufa. O gás carbônico atmosférico ele é utilizado por seres que realizam um processo de fotossíntese, né? São os seres fotossintetizantes. O carbono ele é um elemento encontrado em vários reservatórios do planeta. Ele pode ser encontrado nas rochas, assim como na atmosfera. O carbono ele forma estruturicamente as moléculas orgânicas. O ciclo do carbono envolve um ciclo geológico e um ciclo biológico, que são interligados os dois. O ciclo geológico, o carbono movimenta-se pela atmosfera, hidrosfera e litrosfera, enquanto o ciclo biológico, o carbono movimenta-se pelos seres vivos. Ele realiza o processo de fotossíntese, como a gente já disse, né? A respiração e decomposição são essenciais para o ciclo do carbono. A ação do ser humano ele provoca também um aumento do gás carbono disponível na atmosfera, acentuando o efeito estufa e contribuindo para o efeito global ao mesmo tempo. O aquecimento global é responsável por desencadear mudanças no nosso planeta, as mudanças climáticas, né? Dentre as quais podemos citar o nível do aumento do mar, o derretimento de geleiras, as secas extremas e a perda da biodiversidade. O ciclo do carbono, ele existe algumas etapas, né? Ele pode ser dividido em dois ciclos, que ocorrem em velocidades distintas. O ciclo geológico do carbono e o ciclo biológico do carbono. Esses dois, apesar de serem mais fáceis de compreender separadamente, estão interligados, né? Vamos falar sobre o ciclo geológico do carbono. Ele é responsável por regular a movimentação do carbono pela atmosfera, hidrosfera e litosfera, como a gente já conversou antes. Ele destaca-se por ser um ciclo demorado. O carbono, como sabemos, ele é encontrado nos solos, nas rochas, nos ambientes aquáticos, como oceanos, e na atmosfera. O gás carbônico, que é o CO2, presente na atmosfera, é solúvel em água. Assim ocorre uma troca contínua entre o CO2 na atmosfera e o ambiente aquático. Outra forma de movimentação acontece quando o CO2 dissolve na água da chuva, produzindo o H2CO3, que é uma solução ácida que facilita a erosão das rochas silicadas. O processo de intemperismo, que é o conjunto de processos que leva à desintegração das rochas, provoca também a liberação de íons CO2+, e HCO3. Esses íons eles podem ser levados para o oceano, sendo utilizados por organismos marinhos,
a formação de conchas. Essas conchas, quando o animal morre, são depositadas no ambiente e elas se acumulam, fazendo parte de sedimentos do fundo dos oceanos. Esses sedimentos, posteriormente, formam rochas calcárias. O CO2 pode ainda ser liberado pelos vulcões para a atmosfera. Agora iremos falar sobre o ciclo do carbono. Envolve os seres vivos dos planetas e pode ocorrer no meio terrestre e no meio aquático. Organismos fotossintetizantes são responsáveis por retirar o gás carbônico da atmosfera. No processo de fotossíntese, esses organismos utilizam o CO2 e liberam oxigênio, O2. Na fotossíntese, o carbono é utilizado na fabricação de moléculas orgânicas. Os seres vivos necessitam da matéria orgânica para sobreviver, enquanto os autotróficos são capazes de produzir moléculas orgânicas. Os heterotróficos necessitam consumir essas moléculas por outros seres vivos, sendo esse o caso, por exemplo, os dos seres humanos. Desse modo, através da matéria orgânica, o carbono vai passando pelas cadeias e teias alimentares. Os seres vivos também são responsáveis pela liberação de gás carbônico no ambiente. A liberação ocorre por dois processos, o processo de respiração e o processo de decomposição. Na respiração, os organismos utilizam oxigênio e liberam gás carbônico no processo. Já na decomposição, ocorre a liberação de gás carbônico e água. É importante destacar também que nos últimos anos, os seres humanos têm contribuído para o aumento dos níveis de gás carbônico na atmosfera. Atividades como desmatamento e a utilização de combustíveis fósseis têm garantido um aumento significativo desse gás na atmosfera. E com isso, tem se observado uma situação que a gente chama de efeito estufa, né? Por consequência humana, por utilizar de forma errada os recursos que a Terra dá, né? Poluindo, desmatando, né? Vem aumentando o gás na atmosfera, que ao mesmo tempo aumenta também o efeito estufa. A importância do ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele é vital para a manutenção da vida, pois fornece energia para os ecossistemas, de forma do carbono orgânico. Além disso, a regulação do dióxido de carbono na atmosfera é crucial para o controle da temperatura global. A perturbação deste ciclo pode levar a questões sérias. Olá, saudações a vocês. Eu me chamo Bruna, sou graduanda do curso de Licenciatura Plena em Química pela Universidade Federal de Sergipe, do Polo de Lagarto. Como já informou para vocês José Wilker, estarei dando continuidade a esta aula que tem como proposta identificar e compreender os caminhos cíclicos da matéria. A nossa aula, ela tem como base a sequência didática de ensino e aprendizagem, e o nosso público-alvo são os alunos do primeiro ano do ensino médio. Dando seguimento, falaremos agora sobre a interferência humana nos ciclos naturais. E gostaria de começar dizendo a vocês que a Terra ela é um sistema dinâmico, onde vários elementos químicos são reciclados continuamente entre os seres vivos e o ambiente. Esses processos, conhecidos como ciclos biogeoquímicos, que é o que o José Wilker já passou para vocês, eles são fundamentais para o desenvolvimento e manutenção da vida. E, infelizmente, as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, ela libera grande quantidade de CO2 na atmosfera e tem um impacto significativo nos ciclos naturais. Essa interferência, ela pode resultar em desequilíbrios, afetando a qualidade do ar. Não há como falar sobre a interferência humana nos ciclos naturais sem falar também de sustentabilidade. A sustentabilidade
ela refere-se ao princípio de busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Ou seja, visa equilibrar a preservação do meio ambiente e o que ele pode oferecer em consonância com a qualidade de vida da população. O termo sustentabilidade surge da necessidade de discussão a respeito da forma como a sociedade vem explorando e usando os recursos naturais, pensando em alternativas de preservá-lo, evitando assim que esses recursos esgotam-se na natureza, né? A definição em si da sustentabilidade, ela está relacionada, está atrelada ao conceito de desenvolvimento sustentável. Atualmente, é muito comentado sobre o desenvolvimento sustentável, visto despertar de infinitos, como muitos pensavam. A consciência da sociedade como um todo é uma ideia de que os recursos naturais não são infinitos como se pensavam. As inúmeras discussões por parte da comunidade científica acerca das questões relacionadas ao meio ambiente e a sua intensa degradação por parte da ação antrópica também é colocado como um termo em evidência. A sustentabilidade ela é tratada por meio de três dimensões, que indicam um equilíbrio harmonioso entre as esferas social, ambiental e econômica. Esse tripé ele corresponde a uma tendência das empresas que passaram a se comprometer com a sustentabilidade, né? As principais características das três dimensões, podemos começar pela sustentabilidade ambiental. Ela refere-se à preservação do meio ambiente de maneira que a sociedade encontra o equilíbrio entre o suprimento de suas necessidades e o uso racional dos recursos naturais, sem prejudicar a natureza. A sustentabilidade social ela refere-se à participação ativa da população no que tange ao desenvolvimento social por meio da elaboração de propostas que visam o bem-estar igualmente de todos em consonância com a preservação do meio ambiente. Por último, a gente pode falar sobre a sustentabilidade econômica, que é aquela que refere-se ao modelo de desenvolvimento econômico que visa a exploração dos recursos naturais de maneira sustentável, sem prejudicar os suprimentos das necessidades da geração futura, né? A sustentabilidade ela é muito, muito importante, pois com base nos estudos, né, a sustentabilidade ela é quem pode, como é que eu posso dizer? Ela pode sanar essas interferências humanas, né? De acordo com o que se diz respeito à poluição, desmatamento e tudo, né? Uma alternativa legal é a arborização, né? A arborização sob o ponto de vista ambiental, né? As árvores existem ao longo de vias públicas porque elas fazem parte do complexo da cidade, o complexo verde da cidade. Apesar de estarem dispostas de forma linear paralela, elas constituem muitas vezes uma massa verde continual, propiciando praticamente os efeitos das áreas consideradas como verdes das praças e parques. Normalmente, as árvores elas estão protegidas por legislação municipal,
contra cortes, da forma que a sua localização acaba sendo perene, fortalecendo o entendimento de que compõe efetivamente a massa verde urbana. Este tipo de arborização colabora para o equilíbrio ambiental entre as áreas constituídas e o ambiente natural alterado, propiciando um melhor habitat para a população. As principais funções das áreas verdes urbanas é essencial a qualquer planejamento urbano e tem funções importantes. As funções eu posso citar aqui como propiciar sombra, né? Uma melhoria do clima. As árvores também elas purificam o ar, atrai aves, diminui a poluição sonora, constitui também um fator estético e paisagístico, né? É muito bonito você ver árvores espalhadas por uma praça, né? O verde ele chama muito a atenção, né? É esteticamente bonito, diminui o impacto das chuvas sobre o local, diminui também o impacto de poluição no ar, porque a árvore, a gente respira melhor quando está perto de árvores, né? Ela contribui para o balanço hídrico, ela valoriza a qualidade de vida local, valoriza economicamente as propriedades no entorno. Ela também colabora para o desenvolvimento educacional. Como tais ações alteram os ciclos biogeoquímicos, como o desmatamento, por exemplo, que enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária para a manutenção do bem-estar social, especialmente a agropecuária e o extrativismo, que são atividades essencial ao desenvolvimento do nosso país, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. Porque, assim, ao desmatar, né, compromete-se, toda a biodiversidade da área. E espécies da fauna perdem seu habitat natural, espécies da flora podem entrar para a lista de ameaças de extinção. Então, o desmatamento também ele reduz a capacidade das plantas de absorver carbono, né? Ele impacta negativamente a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas, além de produzir produtos tóxicos e, consequentemente, prejudiciais tanto para nós, humanos, quanto para os animais. E um dos pontos mais críticos das queimadas provocadas em qualquer bioma são as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente o gás carbônico, como também o monóxido de carbono, o óxido nitroso, o metano e a formação do ozônio. E além da poluição do atmosférico pela fumaça e fuligens, que provocam a deterioração ambiental, provocam uma série de enfermidades nos seres vivos também atingidos, né? A poluição do ar, da água, do solo, ela tem efeitos devastadores sobre os ciclos biogeoquímicos. Poluentes químicos podem alterar a composição do solo e da água, afetando os organismos que dependem desses recursos. E essa contaminação não apenas prejudica a saúde humana, mas também afeta a biodiversidade. Vejamos aqui nessa imagem, por exemplo, as fontes emissoras dos poluentes, elas são numerosas e variáveis, né? Podendo ser antropogênicas ou naturais. As fontes antropogênicas são as que resultam das atividades humanas, por exemplo, a atividade industrial, o tráfego de automóvel, né? O desmatamento, como eu citei anteriormente, aqui as contribuições e influências humanas das cidades, né? Enquanto as fontes naturais
elas englobam erupções vulcânicas, né? São fenômenos naturais que aquecem erupções vulcânicas, os incêndios florestais de origem natural, como vemos muito acontecer na Amazônia e no Pantanal, né? Que 80% das queimadas no Brasil é na Amazônia, por conta, né, das áreas secas, das escassez. Então, temos também as tempestades de areia em regiões áridas, né? Aqui temos na composição atmosférica a alta concentração de dióxido de carbono, que resulta na poluição do ar. Acontece também a chuva ácida. Isso acaba levando ao aumento da temperatura global, que causa mudanças climáticas, que falaremos também a seguir, certo? E vale reforçar aqui também que o CO2 ele não é considerado um gás poluente, certo? Apesar dos seus impactos secundários causarem poluição. Ele é considerado a principal fonte ácida do meio ambiente, sendo essencial para a formação de corais e minerais carbonatados. Aí aqui outra causa também que altera os ciclos biogeoquímicos são as mudanças climáticas, né? As atividades humanas, principalmente a queima de combustíveis fósseis, repito, né? São as principais responsáveis pelas mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas podem acelerar e se tornar irreversíveis, como pode acontecer o colapso da camada de gelo da Groenlândia, certo? E muitas pessoas pensam que as mudanças climáticas significam principalmente em temperaturas mais altas, mas o aumento da temperatura é apenas o começo da história. Como a Terra ela é um sistema onde tudo está conectado, mudanças em uma área podem influenciar mudanças em todas as outras, né? E essas consequências das mudanças climáticas agora incluem, entre outras, a escassez de água, né? Secas intensas, os incêndios severos, acabei de citar o caso da Amazônia, né? O aumento do nível do mar, principalmente por aumento da temperatura, né? Aí os gelos eles derretem, então nos oceanos aumenta o nível. E também tempestades catastróficas, né? E declínio da biodiversidade. Mas afinal, Bruna, o que são mudanças climáticas? As mudanças climáticas são, sem dúvida, um dos maiores desafios da sociedade atual. São alterações provocadas nos padrões climáticos, a longo prazo, com base nas alterações meteorológicas, né? Criam risco para os ecossistemas e também para a sociedade, né? Aí temos também aqui os efeitos socioeconômicos, mas como a mudança climática ela pode afetar a economia e a sociedade. Enfim, a mudança climática ela não é apenas uma série de ameaças para o planeta e as pessoas. É também um perigo para a economia mundial. Trata-se de um problema que exige a colaboração entre o setor público e o setor privado, a fim de transformar o modelo produtivo para que garanta e impulsione o desenvolvimento e o crescimento econômico sustentável, né? Porque além do seu grande impacto no meio ambiente e nas pessoas, a mudança climática, ela também é uma das maiores ameaças para a estabilidade econômica. As ondas de calor reduzem a capacidade de trabalho, né? E a produtividade, a capacidade de trabalho e a produtividade, porque o calor faz muitas pessoas acabarem passando mal, né? Os furacões, como tivemos ano passado o furacão Milton, os ciclones, os tufões, o ciclone já chegou a acontecer aqui no Brasil, em Santa Catarina, né? E que são fatores que
deixam pessoas, milhares de pessoas, na mais absoluta pobreza após arrasar cidades com total indiferença, né? E com temperaturas mais quentes, furacões pairam sobre as cidades por muito mais tempo, então causam estragos muito, muito maiores, né? As secas aqui, elas reduzem a colheita, dificultando cada vez mais a tarefa árdua de alimentar uma população mundial, né? A queda na produtividade aqui agrícola, e tendo essa queda nas colheitas, né? A dificuldade de alimentar milhões de pessoas, que segundo a ONU chegará até 2050 10 bilhões de pessoas no mundo, né? Temos também a propagação de doenças devido ao aumento da temperatura, a exemplo da zika, da chikungunya, e teremos também o agravamento do acesso à água potável em determinadas áreas, né? E com as mudanças climáticas vêm as consequências do efeito estufa. Mas então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que faz com que a vida do nosso planeta seja possível, né? Natural aqui, que ele mantenha a Terra aquecida. Ou seja, ele é muito benéfico, pois ele vai manter a temperatura da Terra num nível suficiente para existir a vida. Se não existisse essa atmosfera aqui, essa camada aqui, para fazer isso, a nossa temperatura iria variar muito, ficando muito quente quando tem a radiação, né? E muito frio no período que não tem a radiação. Então, vamos entender aqui melhor. A Terra ela é envolvida pela atmosfera, que é como um escudo aqui. É uma fina camada gasosa que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do ambiente, do planeta, né? Um dos principais gases do efeito estufa é justamente o CO2. Então, vejamos aqui mais ou menos como ele funciona. O Sol ele emite o calor para a Terra. Parte desse calor é absorvido pela superfície terrestre e pelos oceanos. Outra parte é devolvida ao espaço. Contudo, uma parcela da radiação solar irradiada pela superfície fica retida na atmosfera em decorrência da presença de gases de efeito estufa, que impede que esse calor ele seja devolvido totalmente ao espaço. Dessa forma, mantém-se o equilíbrio e evita grandes amplitudes térmicas. Mas nos últimos séculos, a presença na atmosfera de gases como CO2 cresceu e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, subindo assim a temperatura média do planeta. Vemos aqui ó, a quantidade de gases, né? Mas por que sua presença na atmosfera aumentou? Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Atualmente, o trânsito da cidade, os carros, os aviões, são grandes emissores de CO2. Da mesma forma, grande parte do consumo de eletricidade é gerada a partir do uso de combustíveis fósseis. Por exemplo, toda vez que você deixa a luz ou um aparelho ligado, está enviando mais CO2 para a atmosfera, entendeu? As fábricas também são outra fonte de emissão de dióxido de carbono. Por exemplo, para obter plástico são utilizados grandes combustíveis fósseis, né? E são necessárias grandes quantidades de eletricidade. O CO2, ele não é um vilão, tá? Mas ele é um gás poderoso que tem a grande capacidade de reter calor e em larga escala na atmosfera, a temperatura que ficava na atmosfera
a temperatura que ficar num nível agradável, ela vai ficando em desequilíbrio. Ou seja, a ação do homem está provocando um aumento da temperatura global. Por esse motivo, o efeito estufa deixou de ser o nosso grande aliado e passou a ser um risco para a sobrevivência humana. Não tem como falar de efeito estufa sem falar também de aquecimento global, né? O aquecimento global é um processo que indica o aumento das temperaturas registradas no planeta. Esse aumento das médias térmicas é o fruto especialmente de ações de intervenção antrópica no meio. São exemplos de causas de aquecimento global as queimadas, os desmatamentos e as poluições. O aumento das temperaturas pode ocasionar o descongelamento das geleiras e o aumento dos oceanos. Alguns tópicos que a gente vai citar na nossa conversa é que o aquecimento global ele está diretamente ligado ao aumento geral da temperatura terrestre, registrado ao longo dos últimos anos. São exemplos de ações humanas que contribuem para o aumento das temperaturas terrestres. As queimadas, os desmatamentos, as poluições, né? O desequilíbrio ambiental e a perda de biodiversidade são exemplos de consequências causadas pelo aquecimento do planeta. Os chamados gases estufa estão envolvidos em uma série de ações humanas que contribuem para o aquecimento do planeta. A substituição de fontes fósseis por fontes renováveis de energia é uma medida possível para atenuar o aquecimento global. O Brasil ele é considerado um grande emissor dos gases de efeito estufa, especialmente em razão das atividades industriais, né? Mas, no geral, o que é aquecimento global? O aquecimento global é um termo que designa um amplo processo de aquecimento do planeta, gerado conforme estudos científicos diversos pela ação antrópica no meio. Esse processo está diretamente ligado ao aumento geral da temperatura terrestre registrado ao longo dos últimos anos. O aquecimento global é comumente ligado ao efeito estufa, porque é um processo natural de retenção do calor da esfera terrestre, mas que pode ser potencializado pelas ações humanas, como por meio da poluição atmosférica, né? Mas quais são as causas do aquecimento global? Uma das principais causas do aquecimento global envolve o conjunto de fenômenos que, no geral, causam o aumento da temperatura no planeta Terra. Nessa lógica, esse aumento exacerbado da temperatura global está atrelado aos impactos ambientais, gerados especificamente pela ação humana, e transforma cada vez mais o ambiente natural. Assim, o aquecimento global envolve causas antrópicas, ou seja, que são causadas pela ação do ser humano. São exemplos de ações humanas que contribuem para o aumento das temperaturas terrestres. Registro de queimadas, aumento do desmatamento, emissão de poluentes, né? As consequências do aquecimento global têm diversas consequências fortemente ligadas a modificações causadas pelas ações humanas no mundo, que por meio do aumento médio das temperaturas provocam grandes impactos e grandes desequilíbrios ecológicos. Podemos citar aqui como exemplo o aumento das médias térmicas registradas na superfície terrestre. Podemos citar também o desequilíbrio ambiental e a perda da biodiversidade causada pelo aquecimento, o descongelamento das reservas de água congelada nas regiões frias do globo, né? A elevação gradual dos níveis dos mares e oceanos do planeta, a mudança climática causada pela intervenção do ser humano na natureza, e também podemos citar a diminuição de oferta de recursos naturais devido às mudanças climáticas, né? O aquecimento global e o efeito estufa, ele estão muito interligados, né? Porque o efeito estufa é um fenômeno natural responsável pela manutenção das temperaturas médias da superfície da Terra. É uma espécie de camada protetora que envolve toda a esfera terrestre. Ela impede que parte importante do calor da atmosfera se dissipe, gerando assim condições ideais para o registro e a ocorrência da vida no planeta. Porém, conforme a lógica do aquecimento global, esse processo vem sofrendo um grande desequilíbrio, em especial pela intervenção humana, que por meio das ações como desmatamentos, queimadas e poluições, vem aumentando a quantidade de calor retido na atmosfera, em razão do chamado efeito estufa.
que é consequência do aquecimento global, né? Existem algumas medidas para combater o aquecimento global, né? Porque nas medidas a gente pode citar muito bem aqui a substituição de fontes fósseis de energia por fontes renováveis, o aumento da fiscalização ambiental e a aplicação de multas ambientais, a diminuição do lançamento de poluentes atmosféricos pela sociedade, a retração dos índices de desmatamento e queimadas registradas no globo, a promoção de projetos de reflorestamento e a preservação de áreas vegetadas, a conscientização da população sobre o papel da intervenção antrópica no meio e também podemos citar aqui a adoção de políticas sustentáveis, como a reciclagem de materiais diversos. O Brasil é um importante ator global no que toca às mudanças climáticas e ao aquecimento global. O país é considerado um grande emissor dos gases de efeito estufa, especialmente por meio de atividades agropecuárias, típicas da economia nacional, como a criação de animais e a plantação de monoculturas. Ademais, o país também resiste a grande quantidade de desmatamentos e queimadas, além de diversos outros impactos negativos no sistema natural. O Brasil ele também é importante, um importante ator no combate do aquecimento global, visto que é um território que possui vastas reservas florestais e grande quantidade de recursos naturais. Além disso, o país é protagonista na adoção de matrizes renováveis de energia. Ele também tem novas formas de produção alimentar e industrial de cunho sustentável. Portanto, o papel do Brasil na conjuntura do aquecimento global atual é fundamental, visto que cabe ao país tanto diminuir as emissões de gases de efeito estufa, como promover ainda mais medidas consideradas ambientalmente sustentáveis. Para tal, são importantes ações estatais de prevenção e promoção ligadas à conservação do meio ambiental local. É isso. A preservação dos ciclos naturais, ela é fundamental para o equilíbrio do nosso planeta. A conscientização e a ação são essenciais para reduzir o impacto humano, né? E promover alternativas sustentáveis é um passo muito importante para a proteção do meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até mais.